Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, está recebendo o nosso vídeo aqui pela primeira vez, o YouTube está divulgando para vocês o nosso canal aqui. Já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e também, galera, se você puder, sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que aqui você terá notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa dos comentaristas para você ficar por dentro de tudo do mais querido e amado do Brasil. Estamos trazendo para vocês as novidades e a repercussão da vitória de ontem do Mengão de 2-0 aí contra o Fluminense pelas semifinais do Cariocão 2024. E tem o Flamengo do Tite batendo o recorde, hein? Igualando o recorde do Flamengo de Zico no fim dos anos 70, chegando a 10 jogos sem sofrer gols, hein? O Flamengo do Tite, além de invicto, além de ter quebrado recordes do Flamengo do Jorge Jesus, agora chega a essa marca de 10 jogos sem sofrer gols e a gente tem que falar. Um Flamengo do Tite que anulou o Fluminense do Fernando Diniz. O Fluminense do Fernando Diniz não fez nada nesse clássico, teve jogador expulso, não acertou uma finalização sequer no gol. E, na minha opinião, o Flamengo poderia ter conseguido até um resultado mais elástico nesse clássico contra o Fluminense, de tão absoluto que foi. Vale a gente lembrar que no ano passado o Flamengo vence o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca por 2-0 e o Fluminense reverte e venceu por 4-1 num papelão do Flamengo no segundo jogo e aí foi o campeão carioca. Mas se puder apostar para esse jogo, é o Flamengo do Tite, é um Flamengo muito regular, um Flamengo que tá com uma defesa aí impecável na temporada. E eu já dou uma boa tarde aqui para Bruno Prado, Flávio Prado, Mauro César Pereira. Maurão, já vou começar jogando para você, porque foi um baita clássico do Flamengo contra o Fluminense. O Flamengo do Tite já jogou todos os clássicos, Mauro, e não sofreu gols. Ele enfrentou o Botafogo, ele enfrentou o Vasco, ele enfrentou o Fluminense, porque quem quer criticar diz, mas o Flamengo do Tite é só o Campeonato Carioca, mas pegou o campeão da Libertadores, pegou o Botafogo, que teve aquela campanha avassaladora até passar vergonha no Brasileiro, e o Vasco, que foi o time que gastou 130 milhões de reais se reforçando, né, Mauro? É uma campanha impecável do Flamengo na temporada. Eu acho que, boa tarde a todos, acho que tem um detalhe que é importante, que é uma evolução, né, que vem sendo apresentada, né? Eu acho que usando os clássicos como termômetro, você vai encontrar contra o Vasco, o time que não sofreu gols, mas esteve muito perto de sofrê-los, né? O Léo Pereira tirou 2 bolas em cima da linha praticamente, e o Vasco tem o Payet, o Vasco tem o Verratti, o Vasco tem uns caras perigosos, né? Tem atacantes que criam, tanto que meias, né, também, tanto que criou situações de perigo contra o Flamengo, e por muito pouco o Flamengo não foi vazado. Aí contra o Botafogo teve chance o Tiquinho, teve chance o Júnior Santos. Já contra o Fluminense, no outro clássico que o Flamengo venceu, ainda na Taça Guanabara, também 2-0, o Fluminense não teve chance. Teve 2 chutes a gol, um do Arias, uma falta de longe, o Rossi defendeu, um chute do Alexander ali pro lado esquerdo, que o Rossi também defendeu, não teve tanta dificuldade. Não foram situações de extremo perigo. Ontem o Fluminense não chutou nenhuma bola no gol. Foi o segundo Fla-Flu seguido que o Germancano não finalizou na direção do gol. Ele deu um chute lá do meio do campo, lá que o Renato Augusto até olhou para esse amigo, o que está fazendo? Um chute totalmente despretensioso, não dá nem para chamar aquilo de finalização. Então, um grande artilheiro do Fluminense não conseguiu. Por quê? Porque o Flamengo ele dificulta os adversários quando esses tentam criar situações de perigo contra ele. Foi uma atuação muito convincente. O time está evoluindo muito, mas tem um grave defeito ainda, né? O Tite fala muito no equilíbrio. O que seria o equilíbrio dessa equipe, a grosso modo? Um time que não toma gol ou que toma poucos gols. Claro que ele vai sofrê-los, mas se continuar assim ao longo da temporada, deve ser um time que sofra poucos gols, né? Não vai ficar tomando de 4-0 do Bragantino, 3-0 do Cuiabá, 4-1 do Fluminense, tomar 2 gols do Maringá, tomar 3 gol do Grêmio, do jeito que foi. 3 do Grêmio em 10 minutos, tomar gol do Nublense, né? E por aí vai. Foram vários vexames. Santos, a virada do Santos que virou também, essa coisa toda. Então, e foi assim com o Tite, com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, com o Mário João, com todo mundo. Não era culpa de um técnico especificamente. Ele mesmo sofreu com isso. Mas agora não, um trabalho mais autoral.
Ele pegou do começo do ano, já conhecendo os jogadores. Veja como foi importante ele assumir no ano passado. E aí, ponto para a diretoria, que conseguiu convencer o Tite a começar. Isso foi um acerto, né? Porque ele não queria começar em 2023. E aí, o que argumentaram? O Tite, você começa agora, já conhece o elenco, nos ajuda a classificar para a Libertadores. E aí, a gente, no ano que vem, começa de outra forma. Até aí está dando certo. Poderia ter sido melhor, não fosse a pasmaceira do modo banana, que entrou em ação em algumas partidas, que o Flamengo poderia ainda assim ter sido campeão brasileiro. Perdeu o título por conta de atuações ridículas, tomando 3 gols do Atlético, 2 do Santos, que foi rebaixado, e 3 do Grêmio, com o Tite. Foram derrotas vergonhosas que eu ponho na conta do Tite só do Atlético. Ele escalou muito mal. Mateuzinho, o Wesley fazendo lambança, escalou mal o time, não foi bem. Nos outros jogos, acho que a responsabilidade maior foi dos jogadores, né? Mas, então, agora é um trabalho mais maduro. E o que é que falta para esse equilíbrio chegar? O time aproveitar as chances que cria. Perde muito gol. Perde gol demais, é impressionante. Perde gol demais. Ontem, inclusive, os jogadores do Fluminense pareciam meio atônitos, né? Porque o Renato Augusto sai no intervalo, aí ele fala, não, porque temos que aproveitar as chances. Que chance? Não teve chance nenhuma. O Pedro deu uma bicicleta que foi na trave, o Fábio defendeu a bola do Ayrton Lucas, mas que até desviou, defendeu uma outra bola perigosa do Cebolinha. Do Pedro? Do Pedro. O Pedro cabeceou uma bola rente à trave, cabeceou uma outra fraca, aquele gol perdido, que ele cabeceou sozinho na pequena área, né, num erro até do Thiago Santos. Entre ele e o Guga, cabeceou sozinho, mas cabeceou fraco. Foram várias chances claras que o Flamengo teve no primeiro tempo. E o Fluminense, durante os 15 minutos iniciais, o Rossi não apareceu na transmissão do jogo. Quem estava olhando para a telinha, televisão, computador, celular, o que for, não via o Rossi. Qual a cor do uniforme do Rossi? Ninguém sabia. Então o Flamengo teve realmente amplo domínio. Aí houve um momento do segundo tempo, o Fluminense voltou mais agressivo. E aí acho que tem um ponto que é importante, que assim, o pessoal do Fluminense está dizendo, não, o Fluminense estava dominando quando o Thiago Santos foi expulso. Gente, mas aquilo está no roteiro do jogo. O Flamengo recua, traz o Fluminense, eles vão vir com tudo, vem pra cá, vem. E prepara o contra-ataque. E mete bola. Aí o Thiago Santos vai sair jogando errado. Ele não tem a qualidade do André, que faz esse papel de zagueiro para saída de bola quando o time está perdendo. Não, o André estava suspenso. E aí ele erra um passo, o Flamengo recupera a bola no Everton Cebolinha. E aí ele faz uma falta duríssima e o árbitro não expulsou teve medo de expulsar direto, porque era óbvio o cartão vermelho. Precisou o VAR chamar, quando chamou ele acabou dando cartão para o jogador do Fluminense. E aí o jogo evidentemente muda completamente, o Flamengo fica com total controle da partida, com um homem a mais. E o 1-0 no final, depois que acabou sendo 2-0, ainda assim foi muito barato. O Flamengo teve a chance até de golear ontem, a disparidade entre os times ontem ficou muito evidente. Eu acho que o Fernando Diniz foi muito mal no jogo e muito mal em momentos da entrevista, com uma dificuldade muito grande de reconhecer algumas escolhas que comprovadamente não deram certo. Esse é um caminho bem perigoso e o Fluminense vai precisar, acho que, a se confirmar a eliminação, o que é muito provável que aconteça, né? Acho que ele vai precisar fazer uma reflexão sobre o trabalho. Eu tenho falado sempre que o Fluminense não está jogando bem esse ano, ganhou a Recopa, mas não tem jogado boas partidas, não fez nenhum jogo realmente bom, nenhum. E mesmo na Recopa, correu muito mais riscos lá no Equador do que a LDU correu risco no Rio de Janeiro. O time equatoriano criou muito mais chances de gol do que o Fluminense criou. E lá escapou demais, perdeu só de 1-0, conseguiu fazer 2-0, né, numa bola alçada, bem lançada pelo Samuel Xavier, que o Arias cabeceou, e um pênalti bobo lá que o menino lá do Equador fez, e acabou o Fluminense ganhando por... Mas não jogou bem. E ontem foi muito dominado. A Arrascaeta jogou à vontade. Não pode deixar esse cara jogando à vontade. Você tem que ter um meio campo mais combativo. E ele fez uma opção por jogadores, assim, e aí ele aumenta a média de idade quando sai o Diogo Barbosa e coloca o Marcelo para o começo do segundo tempo. E o Marcelo vai embora, né? Aí o Flamengo põe o Bruno Henrique por ali, quer dizer, poderia ter sido muito pior para o Fluminense. E eu acho que o Flamengo tem que ajustar essa questão das finalizações, que é um problema bem antigo, mas foi muito superior. E tem gente que fala, no ano passado foi 2-0, afinal 4-1, é completamente diferente. No ano passado o Flamengo venceu bem 2-0, até ali parecia que o Vitor Pereira conseguia já controlar a equipe. Aí o Gabriel sai dando aquela entrevista extremamente infeliz, que se fosse o ambiente não de paternalismo do Marcos Braz, do Bandim e seus Blue Caps, mas de cobrança profissional, alguém ia chamar no dia seguinte o Gabriel no CT e falou, bonitão, qual é a tua? O time vence o clássico, você entra no segundo tempo, ajuda quando o time faz o segundo gol, aí você está reclamando, dizendo que não quero mais jogar aqui, quero jogar ali, quero disputar a posição. Faça-me um favor, se é hora para isso, e se você quer falar, fala para o técnico, não para os repórteres. Já criou um clima ruim. Aí qual foi o jogo seguinte, você lembra? Foi Alcas. Alcas. Foi o Alcas. Aí o Flamengo vai lá para o Equador, o Alcas mal tinha jogado na temporada, tinha perdido jogadores da temporada anterior que ele conseguiu vencer o campeonato, se classificou para a Libertadores, um time todo remendado, time fraco. O Flamengo toma uma virada, tinha um centroavante que pesava 180 quilos, enorme, né? Cifuentes, sei lá o nome assim, não me lembro exatamente também. O cara é enorme. Conseguiu perder para aquele time
um arremedo de time, uma vergonha. Aí já desembarca no Rio com a moral lá embaixo, evidentemente internamente tinha problemas, imagino que o Vitor Pereira deve ter dado esporro. Ortonhas, o gordinho. Então, era um negócio assustador, então se foi dizer algum outro que eu estou confundindo. Mas o fato é que o Vitor Pereira deve ter cobrado, aquilo já estragou o ambiente, alguma coisa ali dentro aconteceu, e o outro jogo o Flamengo andou em campo, né? Foi uma atuação vergonhosa que eu sempre falo, eu acho um absurdo que só o técnico tenha pago aquela conta. Alguém tinha que estar, os jogadores ser cobrados também, não sei se rescindir contrato, eu não sei, mas não deu nada para eles, porque é só, quem tiver dúvida pega o jogo para ver, é uma vergonha. Foi o resumo do Flamengo do ano passado. E aquele jogo é uma vergonha, os caras andaram em campo, os caras não competiram, o Fluminense passeou, tomaram os gols assim com maior facilidade, isso dificilmente vai acontecer, né, gente? Que não tem jogo no meio de semana pro Flamengo para ter problema nenhum, para perder para Alcas, ou seja lá quem for, e o Tite tem um controle sobre o grupo muito maior. Você vê, e não tinha nem Gabriel ontem para ficar falando coisa no intervalo, na saída do campo, porque ele estava fora de combate, estava lesionado. E não foi no jogo, né? Ele foi no jogo e tal. Essa é uma outra questão também que você pode explorar. A discussão Pedro ou Gabriel, a cada jogo ela fica mais sem nexo. Ela fica sem sentido. Pedro tem 11 gols em 11 jogos. E olha que perdeu o gol ontem, hein? Perdeu o gol ontem. Poderia ter mais, mas tem 11 gols em 11 jogos. E o De La Cruz joga uma barbaridade, né? Ele perdeu um gol ontem ali. Esse cara mudou o Flamengo. Ele se desequilibrou. Aí eu vejo gente ainda falando assim, vi torcedores ontem dizendo, não, por que não trouxe ano passado? Gente, a gente tem que entender que o cara jogava no River Plate, ele não jogava no Rosita Sofia Futebol Clube. O cara não ia sair do River Plate, o Flamengo vai lá, paga. Não é assim. Você tem que convencer o jogador, né, de que é interessante vir para o clube, que fazer uma proposta profissional e salarial e tudo mais. E aí, ele não ia sair de lá no ano passado, obrigado. Ele saiu de lá parabenizado, saudado, festejado, campeão uma espécie de recopa lá que eles jogaram lá com o Rosário Central, foi o último jogo dele, deu várias entrevistas, todo mundo agradecendo a participação dele. Os caras entenderam que era o momento de dar um passo, né, para ganhar mais, para seguir para um outro mercado e tudo mais, e ficou tudo bem. Pegaram uma bela grana, o Flamengo pagou a multa rescisória, todos ficaram. Agora, no passado, ele não viria. E mais, o De La Cruz naquela bagunça no passado, ele é o quê? O Superman vai resolver? Não ia resolver, gente. Não tem como. Agora não, ele chega no time organizado, o técnico tem um controle, se despediu do outro clube lá do River Plate numa boa, sem problema. Então, assim, as coisas não são tão simples assim. E muito boa, eu estou elogiando o dirigente hoje, tem que tomar cuidado. Muito boa a palavra do Marcos Braz sobre o episódio Maicon, na coletiva que eles deram na sexta-feira, na apresentação do Léo Ortiz. Foi sexta, né? Foi. Então, assim, foi depois do programa, então, a primeira oportunidade que eu tenho de falar aqui no Jovem Pan a respeito. Ele foi muito bem quando ele falou, alguém acha que a gente vai procurar o Shakhtar sem antes saber se o jogador tem interesse de jogar no Flamengo e tudo? Acho que a gente é juvenil para fazer isso. Até porque a gente sabe que eles fazem isso, né? O Flamengo sempre faz isso, procura o jogador. De La Cruz foi assim. Depois do clube. Você quer vir? Aí ficou claro no passado, ele não queria sair lá, obrigado. Então vamos esperar terminar a temporada, vai lá. O Léo Ortiz é a mesma coisa. Você quer vir? Quero. Aí foi para cima do Bragantino, bateu até chegar num acordo. É óbvio que eles fizeram uma consulta, só que não houve acordo. Então foi vendido uma agenda positiva, que é o que de pior pode acontecer para o Corinthians. São essas notícias supostamente positivas. Que ele preferiu o Corinthians. Ele não tinha escolha. Como é que ele poderia escolher se ele não houve acordo do Shakhtar com o Flamengo? Não tinha como ele escolher, gente. E aí quando vem, eu falo isso sempre, o cara vai dizer, olha lá, a gente aí, cara, o que isso beneficia o Corinthians? Isso é cortina de fumaça, gente. O Corinthians está se despedindo do campeonato eliminado antecipadamente. Com a vergonha. É com isso que o Corinthians tem que pensar, se preocupar. Aí o perfil coloca lá, aqui é Corinthians eliminado. De novo, precocemente, do Campeonato Paulista. Faça-me um favor, né? Quer dizer, as pessoas têm que ser um pouco mais críticas e um pouco mais maliciosas também. Porque esse negócio de agenda positiva está pesado. E o Marcos Braz foi bem aí. Eu tenho só criticado, não falta motivo para te criticar, mas ele foi bem. Porque ele realmente respondeu aquilo que é o óbvio, gente. Não chega quem não quer, entendeu? As pessoas têm que começar a olhar as coisas com um pouco mais de uma lupa, né? Para ver se conseguem perceber. Ô Mauro, antes de chamar o Bruno e o Flávio, uma pergunta, que o De La Cruz, ele mudou esse Flamengo, né? O De La Cruz mudou o Flamengo. E o que eu percebo é que o Flamengo está jogando melhor nesses últimos jogos. Por que eu digo isso? Porque o Gerson tá fora. Será que tem como o Gerson sair desse time? Porque quem tá jogando, o Luiz Araújo também tem entrado. O Flamengo tá jogando bem. Será que a escalação vai ter o Gerson no banco ou você acha que mesmo assim o Gerson, quando ele voltar, ele vai barrar alguém? Porque eu tenho gostado do Flamengo do jeito que tá. Você tem ali o Pulgar e o De La Cruz e os jogadores jogando abertos ali com o Pedro. Ali acho que tem uma posição pro Gerson que é o lado direito ali. Do Luiz Araújo. Do Luiz Araújo, que destoa, né? Eu acho que o Luiz Araújo é um jogador de um nível abaixo dos titulares do Flamengo.
Ele é muito voluntarioso, ele ajuda muito sem bola. Até em jogos como o de ontem, eu acho que é importante começar com ele. Porque é o momento do jogo que vai ter muita pressão e é um cara que vai correr, vai voltar, vai marcar, vai trabalhar sem bola o tempo todo, vai deixar tudo em campo. Só que ele faz muitas escolhas erradas, né? Ontem ele é substituído depois de uma bola que ele pega do lado direito, ele não chutou, não cruzou, fez um sei lá o que com a bola, ele se precipita. Mas acho também que o Tite pode trabalhar melhor isso, sabe? Pô, calma, filho, vai com calma, faz assim, faz diferente, não define tão rápido, olha ao seu redor, um pouco mais de... Acho que pode lapidar um pouco, porque ele tem os seus predicados. Mas hoje, eu acho que assim, a saída dele para a entrada do Gerson, acho que é uma tendência, mas no médio prazo, que o Gerson vai ficar uns 3 meses fora, né? Até o Gerson voltar, treinar, entrar em forma, vai demorar bastante só no Campeonato Brasileiro e nas outras competições. Então, mas eu acho que o buraco ali que existe ali para ele entrar é ali na direita. E até lá, a gente não sabe, por exemplo, como é que vai ser... O segundo volante já é o De La Cruz, né? Não tem como tirar não, eu acho que ele não vai mexer mais ali, não tem sentido. Porque ele começou com o De La Cruz mais à direita e o Gerson centralizado buscando a bola no meio dos zagueiros. Agora o Pulgar está fazendo isso, o De La Cruz joga um pouco à frente e com muito mais liberdade para circular. Eu acho que não faz sentido o Tite fazer uma mudança no posicionamento do uruguaio. Então, a chance de encaixar o Gerson seria pela direita, onde ele já jogou desde o tempo do Jorge Jesus. Como fazia, mal comparando, como jogava o Everton Ribeiro. É um ponta que é um ponta armador, um cara que joga pelo lado, mas canhoto, quer dizer, o cara que vai trazer a bola para dentro, vai abrir o corredor para o lateral, ou para um jogador que cai por ali. Mas antes disso, acho que o Luiz Araújo vai ter que bater de frente com o Vitor Hugo, que vai disputar a posição com ele cada vez mais, que o Tite já definiu que ele joga ali pela direita, é outra característica, mas é um cara que entra na área. Finalizou ontem, o Fábio fez uma boa defesa, um garoto que tem potencial, 19 anos só, e com o Bruno Henrique. E aí com o Bruno Henrique pode ser para o Bruno entrar na direita ou então o Cebolinha mudar de lado. Acho que depende de qual desempenho vai ter o Vitor Hugo e o Bruno Henrique. Então, Cebolinha e Pedro estão garantidos. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o Luiz Araújo que é o cara que corre risco ali com essas duas concorrências aí diretas e uma terceira que pode ser o Gerson. Agora tem um cenário também que a gente sabe que quando começar as competições não vai ter essa molezinha de um jogo por semana, né? Vai ter jogo em cima de jogo, então vai ter jogador machucado, suspenso, jogador poupado por minutagem, desgaste, o fisiologista mostra relatório, aquela coisa toda, e aí o Gerson vai acabar jogando. Mas o time está definido, acho que hoje é isso, pode mudar uma peça ou outra, mas como na lateral esquerda. Note como ontem o Ayrton Lucas insistiu de ficar em campo mesmo machucado, porque agora tem disputa por posição. Para não perder a vaga. Ele voltou para o segundo tempo sem condição, aí com poucos minutos, 3 minutos, né? Ele já estava sentindo, saiu e entrou o Vinha. O cara não quer sair porque sabe, se eu demole aqui, o cara pode ganhar o meu lugar. E voltou a ser convocado agora pelo Dorival Júnior, porque está jogando bem de novo. Isso não é coincidência. Nisso também o Tite está indo bem. Ele quer está estimulando disputas por posição e elas têm feito alguns jogadores crescerem de produção. Agora, Flávio Prado e Bruno Prado. A gente está falando aqui de um confronto que a gente chamou a atenção dos 2 últimos treinadores de seleção brasileira, que foi o Fernando Diniz e o Tite. Estilos totalmente diferentes. Agora, no primeiro jogo, o Tite, da semifinal, acabou com o Fernando Diniz, né? Eu não sei, porque o André não jogou. Ele optou pelo Ganso e pelo Renato Augusto, eu achei errado, porque esses caras não têm padrão físico, vigor físico, para segurar um Flamengo que tem Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta com a genialidade dele, aí a rapidez do Cebolinha, do Luiz Araújo, Pedro, que também é muito forte. E o Fluminense não existiu no Clássico. Não existiu. O Fluminense não ameaçou o gol do Flamengo. Eu não sei se eu tô certo, mas eu acho que não teve uma finalização no gol. Acho que não. Do Fluminense. No jogo inteiro. E o Flamengo sai com 2-0, podendo sair com 3 ou 4. Para mim, o resultado mais justo seria 3-4-0 pro Flamengo. O que falar desse confronto dos 2 treinadores, Tite com o Fernando Diniz? E já dá para dizer que o Tite tem tudo para fazer um trabalho excelente no buscar o seu tricampeonato. O Fluminense teria que ganhar o Flamengo por 3 gols de diferença. 2 gols de diferença, o Flamengo se classifica. E na prática, o resultado ficou, acho que pouco ainda, diante da superioridade do Flamengo sobre o Fluminense. E superioridade no placar, 2-0, nos números, se a gente olhar as estatísticas, nas sensações de controle do jogo ao longo da partida, no posicionamento dos jogadores. Então, assim, foi uma partida, uma partida muito impressionante do time do Flamengo, que começou devagar lá atrás e o Tite começou a ser muito criticado depois da volta da excursão aos Estados Unidos, e ele dizendo, vai ser aos poucos, preciso de mais um tempo aqui, um tempo ali, a coisa vai engrenar.
e agora funcionou bem demais. O Flamengo e o Fluminense se enfrentaram 3 rodadas atrás, ou 2 rodadas atrás, e o Flamengo também ganhou por 2-0. E ao contrário desse jogo, eu acho que o Flamengo teve, na partida de hoje, na partida de agora, uma efetividade da sua marcação alta muito grande. E isso fez o Flamengo praticamente controlar todo o tempo do jogo, toda a partida, né? O Flamengo, logo em 15 minutos, já tinha tido 2 chances claras de gol. Depois, ainda continuou tendo outras oportunidades. Se você pegar aqui a estatística do primeiro tempo, que eu estou olhando aqui no SofaScore, o Flamengo teve, no primeiro tempo, 10 finalizações contra 1 do Fluminense, 4 finalizações no gol. 4 escanteios contra 2 para o Flamengo. 4 chances claras de gol, segundo os números do SofaScore, 1 para o Fluminense. Então, assim, chutes de dentro da área, o Flamengo 8, o Fluminense 1 no primeiro tempo. E o gol só foi sair nos acréscimos, depois de uma blitz. Ao longo do jogo, o Flamengo fez pelo menos 3 blitz, que são aquelas situações em que você tem a bola o tempo todo na intermediária adversária. O Flamengo fez isso pelo menos umas 3 vezes. Uma antes dos 10, depois uma ali depois do tempo técnico e uma na reta final, quando sai o gol aos 47. Foi um momento ali que o Flamengo teve muito a bola na intermediária do Fluminense, o Fluminense sem conseguir diminuir, sem conseguir marcar, o meio-campo Ganso e Renato Augusto não funcionou, e assim o gol só foi sair graças a pelo menos 2 boas defesas do Fábio e uma falta de pontaria do Flamengo. O gol só foi sair aos 47, depois de uma dessas blitz, um cruzamento longo do Pulgar para achar o Cebolinha de cabeça no segundo pau, entrando ali entre o Arias e o Guga, né? Naquele espaço, o Cebolinha entrou, cabeceou, o Fábio ainda tentou defender e a bola entrou. 1-0. No segundo tempo, o Fluminense talvez tenha vivido o seu melhor momento no jogo, que foi depois da saída do Ganso. Logo no intervalo, o Diogo Barbosa saiu machucado, veio o Marcelo, que criou uma ou outra jogada. Aos 4 do segundo tempo, num lance muito ao mesmo tempo, mas não envolvendo os dois, se machucaram Ayrton Lucas pelo Flamengo e Ganso pelo Fluminense. E aí os dois foram substituídos, o Vinha entrou bem no lugar do Ayrton Lucas, e o Lima entrou no lugar do Ganso. Quando você tirou Ganso e tirou essa dupla Ganso e Renato Augusto, que não funcionou em termos de combatividade no primeiro tempo, e nem também na saída de bola, a gente vai lembrar, a saída de bola do Fluminense hoje não contou com o André, que estava suspenso. Finalzinho, quando aquele 1-0, vamos combinar, hein? Se tivesse terminado 1-0, era para o Rubro Negro sair com gosto de cabo de guarda-chuva na boca, né? 1-0 só era para sair frustrado. E o Fluminense soltando foguete. Plá, 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 plá. Porque, afinal de contas, 1-0, se o Fluminense ganhasse de 2-0, no segundo jogo, estava resolvido. Então, o gol do Pedro no finalzinho deu aquele alívio. Porque aí eu volto a dizer o que eu falei na primeira entrada da live. Para mim, o Flamengo já está classificado para a final. Por que eu digo isso? Porque hoje o Flamengo mostrou que é muito melhor do que esse Fluminense. É muito melhor que esse Fluminense. O Flamengo do Tite é um time que está mais bem armado agora do que o Fluminense. Tem mais talento que o Fluminense. E eu acho praticamente impossível imaginar que o Fluminense vá fazer 3 gols de diferença no Flamengo. Lembrando que se o Fluminense ganhar por 2-0, ainda assim o Flamengo é o finalista. 2-0 ou 3-1, 2 gols de diferença. Claro, os tricolores vão dizer, tá esquecendo a final do Campeonato Carioca do ano passado? Vocês ganharam a primeira também por 2-0, nós fomos lá e metemos 4-1. Mas as circunstâncias são completamente diferentes, né, amigos? Primeiro, técnico era o Paulo Souza. Então, não precisa dizer... Não, era o Vitor Pereira. Paulo Souza foi antes. Era o Vitor Pereira. Aquela anta, que, aliás, caiu depois do 4-1. Segundo, que o time do Flamengo não tinha um De La Cruz no meio-campo. O De La Cruz, cara, faz esse time do Flamengo subir alguns degraus. Alguns degraus. O De La Cruz e o Arrascaeta juntos, eu não sei como é que o Marcelo Bielsa não usa os dois juntos.
Cara, parece uma orquestra. E o De La Cruz encontrou o lugar dele. O lugar do De La Cruz é o lugar do Gerson, que era do Gerson. E o Tite só foi descobrir isso quando o Gerson teve o problema renal e teve que se machucar, e teve que ser operado. Porque eu gosto sempre de repetir, porque as pessoas esquecem depois, e vai ter gente daqui a um tempo dizendo, pô, o Tite inventou o De La Cruz. Gente, a posição do De La Cruz sempre foi de segundo volante. Claro, com o talento que ele tem, ele joga nas 4 do meio campo. Mas a posição ideal dele é a de segundo volante. Ele disse isso na entrevista quando ele chegou. Aí o que acontece? Agora caiu no lugar certo. E está ganhando entrosamento com os jogadores. Está ganhando, sabe? Os caras já sabem. Você vê, o Pedro e o Cebolinha hoje tomaram susto com as bolas que ele meteu. Os próximos jogos, quando a bola estiver com o De La Cruz, os caras já vão ficar espertos. Esse cara vai botar a bola aqui no meu pé, não sei como, mas ele vai botar. E ele bota, cara. Ele bota. Terceiro gol, o passe é do Arrascaeta, mas a jogada é do De La Cruz. Então, esse cara fez o Flamengo realmente mudar de patamar. Então, por isso é que eu acho, sinceramente, que é praticamente impossível o Fluminense virar. Impossível. Repetir aquele 4-1 do ano passado, duvido e odó, porque é outro Flamengo. É outro Flamengo. E acho que esse Fluminense ainda está meio perdido. Ah, ganhou a Libertadores e ganhou a Recopa Sul-Americana. Verdade, ganhou. Mas não ganha um clássico há 12 jogos, cara. Há 12 jogos o Fluminense não ganha um clássico. Então, que fase espetacular é essa? Eu não acho que o Fluminense... Eu acho que o Fluminense mereceu os títulos que ganhou, embora eu faça sempre a ressalva da Libertadores, que o grande herói da Libertadores do Fluminense chama-se Ener Valencia, né? Os gols que ele perdeu no Beira-Rio teriam eliminado o Fluminense. Mas perdeu, não interessa, o Fluminense foi lá, classificou e tudo bem, e é campeão. Ganhou bem do Boca no acréscimo, na prorrogação, palmas para eles. Mas eu, hoje em dia, acho quase impossível o Fluminense ganhar bem do Flamengo. O Flamengo hoje já tinha mostrado no último Fla-Flu, né? Ah, mas aí era time misto, aí não tinha... Bom, hoje era time completo, só não tinha o André. Não vamos dizer que o André fez tanta falta assim. O Flamengo engoliu o Fluminense. Essa que é a grande verdade. O Flamengo engoliu o Fluminense. Se ainda houvesse o placar moral do Otelo Caçador, que a maioria de vocês não sabe nem quem é, os mais velhos sabem. Era um cronista meio humorista, na verdade, que tinha uma página no Globo, ele publicava o Diploma do Sofredor. Amanhã, por exemplo, os tricolores todos estariam recebendo o Diploma do Sofredor do Otelo Caçador, que ele publicava no jornal, e aí os garotos cortavam e mandavam para os amigos. Tá? Então, o Flamengo hoje, o placar moral desse jogo é no mínimo 4-0. É no mínimo 4-0, sério. O Flamengo foi muito melhor que o Fluminense. E quando o Fluminense, no segundo tempo, ameaçou equilibrar o jogo, teve aquela besteira e foi expulso o Thiago. Thiago, né? Como é que é o nome daquele zagueiro? Agora até misturei um pouco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só, escalação. Thiago Santos, ele mesmo, Thiago Santos. O Thiago Santos simplesmente foi expulso e aí é que eu digo, aí é que faltou ao Flamengo, a única coisa que eu acho que falta ao Flamengo hoje em dia. Mais objetividade na conclusão. O Flamengo chutou não sei quantas bolas a gol. O Fábio fez até algumas defesas importantes no final. Mas tem que botar lá dentro, né, cara? Tem que botar lá dentro. O Flamengo teve várias chances para matar de vez a disputa e perdeu. Mas, insisto, com o que jogou hoje, com o que tem jogado, com o que o Fluminense não... do Campeonato Carioca, e o Fluminense está eliminado, né, gente? Já dá para dizer isso? Tem que vencer o segundo jogo por 3 gols de diferença. 3 gols. Ah, mas ano passado conseguiu. Vocês acham que o time que está jogando esse ano se parece remotamente, lembra de alguma forma, minimamente, o time do ano passado? E outra, vocês acham que esse Flamengo do Tite aí tem alguma coisa a ver com o Flamengo que tomou de 4-1 do Fluminense no ano passado? Quero saber. Me responde aí. Vamos começar a nossa conversa? Né? Falando português claro? Não tem outro jeito. Vamos embora. Verdade verdadeira
que não é hora de passar pano, de fazer festinha em cima de nada, aí vem todo mundo conversar aqui. Claro, aí vocês sabem onde vão encontrar as verdades, né? Aquela galera que chega aqui, e aí, Ilan, vai falar mal do que hoje? Vai criticar o que hoje? Vocês acham que tem o que para falar de bom desse Fluminense de hoje? Pergunto a vocês. Vai ter aquela galera hoje aí, os torcedores de treinador, né? Torcedor de cartola, passador de pano juramentado e oficial. Vai estar todo mundo hoje aqui para elogiar o quê? Escalação do Diniz? Mexidas? Elenco? Quero saber. O que vocês vão elogiar hoje? Quem é que vai criticar hoje aqui, ó? Pô, Ilan, você só critica. Eu não critico só, não. Mas o que tem que ser criticado, a gente tem que criticar, né? Verdade é para ser dita. Na derrota ou na vitória. Nos bons e nos maus momentos. Quem tem coragem, quem tem retidão profissional, né? Quem não está aqui para falar só para agradar, só para falar o que vocês querem ouvir, para fazer manchetinha, capinha de live bonitinha. Ah, ótimo quando ganha e péssimo quando perde. Não, aqui não é assim, não. Vocês sabem que aqui não é assim. Vocês sabem que aqui eu estou aqui para falar a verdade. Quando ganha e quando perde. Quando ganha, quando é campeão, eu posso chegar aqui no dia seguinte e falar, ó, ganhou, foi campeão da Recopa, mas isso, como eu fiz. No dia seguinte da Recopa. Aí tem aqueles caras, pô, e lá você está criticando mesmo no dia seguinte de uma conquista. Ué, tem que criticar, a gente tem que criticar. O que está ruim, o que está errado, a gente tem que falar, tem que alertar. Para não chegar num dia como hoje e ficar todo mundo muito surpreso. Tem alguém aí muito surpreso? Eu acho que quem me acompanha aqui, quem é realista, que eu acho que é a maior parte do meu público, dos meus seguidores que gostam de ouvir verdades, né, e não ficar sonhando, né, ficar fazendo frufru, confete, ficar fazendo festinha onde não tem, essa galera não está surpresa, não. Eu não estou surpreso. Eu não estou surpreso. Não é nada diferente do que a gente viu até hoje, nesse ano de 2024. O que foi diferente o Fluminense da temporada de 2024? Me falem vocês aí. Vamos começar, só para começar a conversa. Só para começar. Galera, já chega aí, tá fortalecendo. Hoje tá todo mundo aqui meio puto da vida, né? Usando a palavra certa aí. Leve se livrou daquela velharia de 2019. E do outro lado temos um técnico que não cria alternativas. O Diniz está tentando jogar da mesma forma desde 2022. Só que já estamos em 2024. Começou o jogo hoje, imprensado, começou o jogo hoje absolutamente encurralado pelo Flamengo. Gente, encurralado. Eu vou ter que abrir a boca aqui agora. Vou ter que abrir a boca. Não dá. Aquilo ali que a gente viu no começo do jogo, não dá mais. Galera, não chega dessa saidinha suicida. Eu quero saber de vocês. Alguém ainda aguenta isso? Quem é que ainda consegue elogiar, consegue achar boa essa saidinha do Diniz? Toca para o lado, toca para o lado, toca para trás, toca para o lado, e o Flamengo tomando a bola toda hora. Não dá mais. Ninguém aguenta mais. Para que serve isso, gente? Para que serve a saidinha do Diniz? Quantas vezes ela funcionou hoje em 90 minutos? Quantas jogadas, quantos ataques, quantas investidas ofensivas, quantas transições o Fluminense conseguiu com a saidinha? Uma. Acho que teve uma jogada. Uma. E quantas vezes o Flamengo tomou a bola, quantas oportunidades o Fluminense ofereceu ao adversário com essa tal saidinha? Umas 12, né? Umas 12. Deixo para vocês. Valeu a pena? Vale a pena? Quero saber. Tem alguém ainda capaz de defender esse troço aí? Sou eu que sou chato? Sou eu que sou crítico? Não é possível, né? Sou eu que sou o ranzinza? Não tem condição. Não tem condição. Quem é que está vivendo nesse mundo de fantasia? Ó, a saidinha maravilhosa. O Flamengo brincou com a saidinha do Fluminense. O Flamengo amassou, o Flamengo imprensou o Fluminense. Parecia tomar pirulito da mão de criança. Vou falar mais, mas eu quero ouvir vocês primeiro, tá, galera? Ilan, que coisa horrível, estão pensando que vai ser igual ao ano passado. Esquece, diz o Olecran. Estão pensando que um raio cai no mesmo lugar 2 vezes, né? Ou várias vezes. Time não corre, diz o Silvio. Rodrigo, time sem vergonha, técnico merda, fora Diniz. Todo mundo sabia, só o Diniz, não, que essa escalação não daria certo. Pois é. Deixa eu ver aqui os superchats. Primeiro aqui o Jaci. Jaci, obrigado, Jaci.
Diniz tem que se mostrar minimamente preocupado hoje. Não é possível que ache que está acertando. Ele vai chegar na coletiva e vai ficar na defensiva. Vai começar a debochar das perguntas que estiverem questionando ele. Quer apostar? A gente vai mostrar a coletiva dele aqui. Mundo junto, jogando 7, 8 jogadores veteranos no mesmo time. Não tem como... Gente, não tem como dar certo. Ano passado aconteceu, mais ou menos dessa forma, aconteceu. Mas o Fluminense ganhava os jogos quando entravam os jovens. Quando entrava o John Kennedy, quando entrava o Diogo Barbosa. É isso. É isso. Não enxerga quem não quer. Estou falando de uma realidade. Olha aqui o Enio. Obrigado, Enio. Que massacre. 2-0 foi pouco, mal escalado. Renato Augusto, mal posicionado. Keno horroroso, etc. Quem você contrataria? JK ou Lelê? Eu vou mais longe do que a tua pergunta. Quem você emprestaria? Lelê ou João Neto? Que é um jogador muito bom. Mas não é pouco melhor do que o Lelê, não. É muito melhor. Vai para o CRB. Vai para o CRB. O John Kennedy, que acabou voltando... Quase venderam ele antes de vender. Vamos falar a verdade. Antes dele voltar, vou falar a verdade. O John Kennedy ia ser vendido para o futebol norte-americano. É que houve uma repercussão enorme e ele acabou ficando. O Fluminense emprestou para a Ferroviária. Batendo boca com o torcedor. Mas é um problema do presidente. A gente acabou apurando essa revolta aí do presidente Bittencourt do Fluminense. E claro, a gente tem a missão de ter que mostrar esse bate-boca entre o presidente do Fluminense e um torcedor do Flamengo. Eu não gosto de presidente que se dê ao luxo e ao trabalho de ficar batendo boca. Agora, se você é agredido, você tem que reagir. Se você é maltratado, você tem que reagir. Agora, ficar batendo boca dentro do estádio é tarefa para torcedor com torcedor. Eu não gosto dessa ideia de que um presidente se digne a ficar batendo boca com o torcedor adversário, mas esse é um problema do presidente do Fluminense. No que diz respeito ao jogo, primeiro, vamos lá, claramente, Felipe Melo viu que partida que o Felipe Melo viu. Que partida o Felipe Melo viu para dizer que no primeiro tempo, até a expulsão, o time do Fluminense estava bem no jogo. Que partida o Felipe Melo viu? Que mundo está vivendo o Felipe Melo para dizer uma barbaridade dessa? O Flamengo atropelou o time do Fluminense com 11, atropelou ainda mais quando tinha 11 contra 10. Foi uma balbúrdia o que aconteceu com o time do Fluminense ontem, um time que só joga da mesma maneira. Quando enfrenta time de qualidade, tem muita dificuldade, por isso que não ganha clássico. Ele nada de braçada quando enfrenta time pequeno. Por quê? Porque daí ele tem aquele modelo, ficam 6 em volta da bola, ele consegue escapar. Quando ele consegue escapar, ele encontra o Arias de um lado, encontra o Keno do outro, e aí causa muito problema para o adversário. Quando enfrenta adversários de qualidade, como é o caso do Flamengo, como vai ser o caso do Palmeiras, como vai ser o caso do Atlético Mineiro, o time do Fluminense, ele não tem capacidade de mudar. E quando ele não tem capacidade de mudar, ele fica refém de um modelo patenteado pelo Fernando Diniz. O dinizismo é fraco. O dinizismo até ontem ainda foi mais fraco ainda, porque quando ele entra em campo, jogando com Paulo Henrique Ganso, com o Renato Augusto, o que é que ele quer? Quem é que marca nesse time? O coitado do Martinelli precisava correr uma maratona por jogo para poder marcar todo mundo. E ele não teve a capacidade de entender que, já que o André não pode jogar, quem tem que substituir o André é o Lima, não é o Renato Augusto. Ou seja, o Diniz está completa e totalmente perdido. Completa e totalmente perdido. Por isso, o Flamengo vai nadar de braçada. Já nadou na primeira semifinal e vai nadar na segunda. Muito bem, o São Paulo ainda não garantiu a classificação